boa tarde antes de mais e muito obrigada por este convite para estar hoje aqui, em particular à Rita Seabra, como não podia deixar de ser, que pôs aqui a fasquia muito elevada, não é? Não sei se vai ser uma sessão de arromba, como ela referiu, mas pelo menos vou tentar aqui partilhar convosco aquilo que tem sido esta trajetória ESG na Blue Pharma, focada em particular na equipa, em como é que tudo começou e como é que temos vindo a articular estas dinâmicas. Então, o desafio que me foi proposto hoje era realmente, ou é realmente falar aqui de como é que nós fizemos esta constituição da equipa ESG, como é que temos montado este sistema e depois também haver aqui lugar à partilha de algumas lições aprendidas e também de perspectivas futuras. À medida que eu for avançando na apresentação, sintam-se à vontade para colocar questões ou para, enfim, alguma dúvida ou alguma curiosidade que tenham, estarei disponível para a satisfazer, assim eu possa e saiba. E só para explicar que fiz a apresentação numa lógica partindo daquilo que é a nossa empresa e aquilo que é a nossa atividade, para, enfim, o caminho que temos desenvolvido, que temos percorrido e que nos trouxe até aos dias de hoje, nomeadamente a esta questão da gestão da sustentabilidade. Então, fazendo aqui, a Rita já disse brevemente que a Blue Pharma é uma empresa, é uma indústria farmacêutica, estamos localizados em Coimbra, é uma empresa completamente nacional, e tem desenvolvido a sua atividade sobretudo em três focos principais, ou em três dimensões principais. A atividade industrial, o desenvolvimento, a investigação, o desenvolvimento de negócio e a atividade comercial também. Estamos espalhados, os nossos produtos chegam aqui um pouco aos 4 cantos do mundo. Nós estamos presentes em mais de 40 territórios internacionais e 90% daquilo que nós fabricamos, na verdade, destina-se a esta exportação. Trabalhamos com as maiores marcas de genéricos em todo o mundo, portanto, nós fabricamos sobretudo genéricos, e em Portugal os nossos produtos estão também disponíveis nas farmácias portuguesas sob a marca Blue Pharma Genéricos. Este enquadramento era necessário também para contextualizar e posicionar aqui a empresa numa área de negócio que é extremamente regulamentada, exigente, que assenta em padrões de qualidade e de rigor bastante elevados. E com isto faço a ponte também para outra premissa que naturalmente está inerente a qualquer negócio, que é o de ser sustentável. E trouxe aqui uma definição da palavra sustentável, que às vezes acho que ultimamente usamos tanto a terminologia sustentabilidade adaptada a tantas dimensões e usada de uma forma às vezes até, enfim, abusiva, que convém de vez em quando irmos às bases e olhar para a designação e para a definição deste termo. E podemos ver aqui 3 palavras que acho que definem aquilo que na prática depois nós trabalhamos quando mergulhamos nesta dimensão da sustentabilidade. Sustentar, apoiar, conservar, que são tudo verbos que nos impelem a agir, a tomar medidas e a trabalhar em prol da melhoria. Este termo, enquanto mundo corporativo, negócios, no cenário socioeconómico, político, começou a adquirir um peso diferente,
em meados dos anos 80 do século passado, e já estamos a falar do século passado, quando surgiu pela primeira vez a definição formal do desenvolvimento sustentável, num célebre relatório Brundtland. Já devem todos ter ouvido várias vezes este enquadramento, e eu não vou repeti-lo, nem vou detalhá-lo, mas importa só fazer aqui dar aqui esta nota para avançarmos para os pontos seguintes. Na nossa perspectiva, e fugindo aqui àquilo que é a definição formal do desenvolvimento sustentável, entendemos que, por um lado, quando falamos de sustentabilidade, estamos obviamente a falar num conjunto de políticas, de ações que são economicamente sustentáveis, socialmente responsáveis, ambientalmente conscientes. Portanto, todo também aquele cenário e enquadramento que já conhecem, e é, sem dúvida alguma, também estratégia. Não pode haver sustentabilidade dentro de uma empresa sem ela estar alinhada à estratégia, e também não pode haver uma estratégia que pretenda desenrolar-se e resultar num futuro sustentável para uma organização se ela não estiver muito bem suportada por princípios de sustentabilidade e a olhar permanentemente para as três dimensões que são, enfim, as três dimensões, os três grandes pilares deste mundo. Ao longo do caminho da Blue Pharma, e fazendo aqui agora esta ponte para a nossa realidade, nós fomos trabalhando estes temas e consideramos que eles têm sido um denominador comum ao longo da nossa existência. A Blue Pharma iniciou atividades em 2001, portanto está praticamente a fazer 25 anos. Durante o início da empresa e naqueles primeiros anos de consolidação, para além de todas as questões regulamentares, todas as questões relacionadas com a nossa área de negócio, que, como eu já referi, são bastante exigentes e muito regulamentadas, houve uma aposta muito clara da administração a irmos para além daquilo que era obrigatório, para além daquilo que era regulamentar, e ter aqui princípios dos sistemas de gestão, nomeadamente da ISO, que nos traziam uma componente muito prática, muito alicerçada nas boas práticas de gestão, a complementar aquilo que a nossa regulamentação farmacêutica nos trazia de positivo e de mais específico relativamente à nossa própria área. Na verdade, este caminho que nós fizemos, e este caminho, enfim, de associação e esta decisão de adotar referenciais normativos voluntários que complementavam de alguma forma aquilo que era o nosso framework regulamentar, foi a determinada altura, com bastante agrado, que nós vimos, de facto, serem incorporados na própria regulamentação farmacêutica os princípios de gestão da ISO. Isto levou a que não só toda a abrangência destes normativos regulamentares, como as nossas práticas, vissem ou chegássemos aqui a uma situação em que quase que acabávamos por ter alguma redundância, porque, por um lado, aquilo que nos estava a ser solicitado em termos regulamentares estava, enfim, muito alinhado com os tais princípios de gestão, que depois tínhamos também de replicar, por outro lado, no próprio sistema de gestão da ISO. Isto levou a que, a determinada altura, fosse tomada aqui uma decisão de abandonarmos estes referenciais voluntários em termos de certificação, porque as práticas estão muito enraizadas e continuaram a ser aplicadas no nosso dia a dia, e
surgiu aqui esta vontade, este desígnio de começarmos a olhar para estas questões de uma forma ainda mais integrada do que aquilo que já fazíamos, e de as começar a aproximar deste conceito de sustentabilidade que na altura, mais daqui a pouco falarei disso, na altura em que foi tomada esta decisão de realmente criarmos esta direção, ainda não era tão falado assim, ainda não era uma realidade tão presente no mundo corporativo, e claramente não era tão convencional assim que uma empresa que não é uma multinacional tivesse uma área dedicada a esta temática. Esta cronologia, ou esta timeline que eu aqui apresento, mostra as três fases, divide aqui o tempo da vida da Double Pharma em 3 décadas. Estamos aqui nesta terceira, ou a entrar nesta terceira, e a nossa aposta, o nosso compromisso, volta-se de facto para aquilo que são os princípios ESG, o compromisso com termos um impacto positivo no cumprimento e no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e termos aqui também princípios muito claros, um roadmap claro para a descarbonização, um roadmap para a digitalização, portanto, tudo a convergir para esta questão. As pessoas e este chavão que é muito usado, as pessoas são o nosso maior ativo, o nosso foco são as pessoas. Eu acho que não é chavão nenhum quando realmente isto é sentido, é vivenciado, e quando as práticas das empresas todas apontam para esta direção. Portanto, nós vemos o futuro aqui em 3 eixos, ou definimos aqui 3 eixos nesta nossa timeline: pessoas e cultura organizacional, naturalmente, o impacto positivo, nomeadamente naquilo que é o cumprimento dos ODS, aquilo que é o nosso impacto na saúde pública, porque é para isso que trabalhamos, e no desenvolvimento das nossas comunidades, da comunidade onde estamos inseridos, e claro, podermos também ser uma influência positiva para a nossa cadeia de valor, e recebermos também positivamente a influência que deles pode advir. Este é um ponto também muito importante que falarei adiante. Vou só dando nota de algumas questões, ou pegando aqui em alguns tópicos que verão mais adiante também mencionados. Então, enquanto empresa, enquanto indústria farmacêutica, onde a maioria da nossa ação e da nossa atividade se foca realmente na produção, que preocupações de sustentabilidade é que nós temos? Para onde é que nós olhamos? O que é que tem sido aqui o nosso caminho? Este esquema divide em 6 separadores aquilo que são as preocupações mais prementes e que estão alinhadas com o setor, que estão alinhadas com aquilo que também nós conseguimos obter, tanto, enfim, da consulta aos nossos stakeholders, como de benchmarking que é feito, como de literatura que está disponível, e que são a eficiência energética e o controle das emissões de gases com efeito de estufa, a cadeia de abastecimento. Portanto, aqui afunilámos um pouco para a cadeia de abastecimento. No entanto, toda a cadeia de valor, montante e jusante, fornecedores e clientes, é muito importante para nós. Depois, por outro lado, todos os materiais que nós utilizamos, matérias-primas, que se dividem em princípios ativos, e muito rapidamente, para para dar só esta nota, o princípio ativo é aquele que num medicamento qualquer que necessitem de tomar
tem atividade farmacológica, portanto, é aquele que vai ter a responsabilidade de atacar, de mitigar, de resolver o problema de saúde para o qual está a ser administrado. Aqui neste mundo das matérias-primas é particularmente sensível a nossa atividade, porque muitas nós não conseguimos obter na União Europeia. Temos muitos fornecedores localizados em territórios terceiros e, como podem compreender, para nós termos a garantia e a confiança que as normas que nós temos atualmente em vigor na União Europeia são cumpridas num país terceiro, num tipo de material como este que é tão sensível, temos de facto de ter em prática e de ter aplicadas uma série de regras e de procedimentos bastante rigorosos e exigentes relativamente àquilo que é a nossa cadeia de abastecimento. Não é diferente quando falamos de sustentabilidade. Relativamente à eficiência hídrica, claro que esta é uma preocupação de qualquer indústria, aqui também o é, assim como o tratamento dos efluentes que acabam por ir parar ao esgoto camarário, que tem de ter um controlo muito claro e muito rigoroso, também por via dos materiais que nós aqui manipulamos e que estamos a fabricar. Os resíduos são também aqui uma preocupação grande. Tudo aquilo que nós produzimos em termos de resíduos tem de ter um tratamento adequado, um tratamento responsável por parte de retomadores autorizados e que nós também controlamos de forma a termos esta garantia, porque naturalmente que nada pode ser deixado ao acaso ou pode ser erradamente separado ou colocado de uma forma, enfim, aleatória para ser tratado enquanto resíduo. Este último separador, o ecodesign, é um grande desafio e é basicamente muito para aqui que todas as tendências de sustentabilidade também nos empurram quando falamos da nossa atividade e tem a ver com nós trabalharmos com materiais, com matérias-primas e com materiais de embalagem que são obtidos ou a partir eles próprios de matérias-primas mais verdes, mais ecológicas, que têm menos produtos nocivos e tóxicos na sua composição, que foram obtidos a partir, por exemplo, quando falamos de cartonagens, de florestas responsáveis. Portanto, tem tudo a ver com esta panóplia de materiais que usamos e com a certeza que estamos a fazer o melhor. Há muitos estudos em curso relativamente a isto, não vem agora aqui ao caso, mas são de facto aqui, fica espelhado neste slide, o que é que tem sido a nossa preocupação, o que é que são os desafios que nos vão sendo apresentados todos os dias. E daqui saltamos para uma questão que é crítica e que é fundamental e onde eu me socorri de um relatório do BCSD que tem uma série de indicadores e de temáticas estudadas que tem vindo a estudar ao longo destes últimos anos para vos colocar aqui a pergunta e também a resposta, no caso, que foi feita neste caso, neste estudo feito pelo BCSD em 2024, foi feito com 96 empresas diferentes, sendo destas 42% grandes empresas, 52% PMEs e 6% microempresas. Deste universo, há a pergunta: sustentabilidade é área estratégica para a organização e gestão de topo? As respostas que aqui vemos em 3 eixos refletem o que tem sido uma preocupação crescente das organizações. Há três subtópicos ou subperguntas aqui. Desenvolve, aprova e monitoriza a estratégia de sustentabilidade e podemos ver que este valor tem sido crescente nos últimos anos.
e que em 24, 75% destes inquiridos das empresas que participaram considera que sim. No centro, se integra a sustentabilidade na estratégia do negócio. Aqui, surpreendentemente, em 2024, a resposta ficou um pouco aquém do que tinha acontecido em 22 e 23. E depois, a terceira questão, se designa um administrador responsável pela área da sustentabilidade. E aqui também há uma tendência crescente, positiva crescente, e, portanto, 63% destas empresas dizem que sim, que há um administrador responsável pela área da sustentabilidade. Porque é que este estudo nos importa aqui e porque é que era também interessante referi-lo? Porque, não, como eu dizia no início, não é tão comum assim, e não era tão comum assim há alguns anos atrás, que as empresas vissem esta temática exatamente como parte da sua estratégia e que tivessem as gestões de topo a focar-se nestes temas. Tipicamente, tudo que é área de negócio é aquilo que acaba por ser o miolo e o coração das organizações, acaba por ser o foco grande dos conselhos de administração, da gestão de topo, mas o que conseguimos perceber, e claro que este universo e esta é uma amostra, naturalmente, mas claro que aquilo que se consegue perceber é que há uma mudança e que esta mudança é crucial quando nós queremos realmente que a sustentabilidade apoie e galvanize o sucesso das organizações. O papel crucial da gestão de topo não é só, enfim, não podemos encarar isto de uma forma quase que figurativa, desculpem a franqueza, mas este alinhamento é de facto crucial. É o alinhamento com a estratégia corporativa, é a responsabilidade ou o compromisso de assegurar os meios e os recursos para que os objetivos que são traçados sejam concluídos, sejam alcançados. Portanto, não é só formalmente haver um compromisso, é preciso que ele na prática se materialize. É integrar os critérios ESG na tomada de decisão, é promover e impulsionar a gestão das melhores práticas na cadeia de valor e promover uma cultura organizacional que seja focada na sustentabilidade. Como é que isto tudo se faz? Faz-se com a delegação clara de responsabilidades na organização e com a definição também muito clara de objetivos que toquem estes critérios ESG. Faz-se com a alocação de orçamentos que permitam que as equipas técnicas trabalhem de uma forma direcionada e de uma forma muito tangível aquilo que se propõem a alcançar. Faz-se com esta palavra que aparece aqui, que é fundamental, com a aculturação. E a aculturação na organização tem sempre de vir de cima para baixo. O exemplo é fundamental, é mais do que crítico, e se não houver uma gestão de topo completamente alinhada com estas temáticas e que perceba que há aqui uma alteração do paradigma, que o negócio já não é como era, há fatores a integrar, há questões que têm de ser vistas, é muito difícil, de facto, as empresas e as equipas técnicas conseguirem levar a sua tarefa e as suas funções avante. Isto leva-nos à pergunta seguinte. Então, se faz-se com tudo isto, faz-se com todo este alinhamento da gestão de topo e a equipa. O que é que nós precisamos? É obrigatória a existência de uma unidade organizacional? É obrigatório que tenhamos uma equipa dedicada à sustentabilidade, que tenhamos um responsável, que tenhamos um diretor? Não, não é. Não é obrigatório. Aquilo que nós temos visto e aquilo que tem sido a evolução tanto da regulamentação a nível europeu, como dos normativos voluntários, como das tendências,
Diz-nos, no entanto, que as empresas vão precisando mais e mais de pessoas que tenham as competências certas nestas áreas, de pessoas que se vão especializando nestes temas e que consigam concretizar estas políticas, que consigam concretizar os objetivos associados à sustentabilidade dentro das organizações. Pode-se fazer isto de várias formas. Isto pode estar associado a uma equipa interna, podemos chamar alguém de fora que nos apoie, ter um consultor externo, e há vários, e este também tem sido um terreno muito fértil para que novos negócios e novas áreas de consultoria surjam, tenham surgido nos últimos anos. E pode ser, enfim, aqui quase que uma divisão e uma integração de funções e responsabilidades associadas a esta temática em diferentes departamentos da organização, em diferentes áreas, que de uma forma ou de outra já se aproximem e já trabalhem questões relacionadas com a temática da sustentabilidade. Antes de passar àquilo que nós fizemos, volto aqui a socorrer de um relatório do BCSD, onde esta pergunta foi feita. Às tais 96 empresas, portanto, volto a repetir que em 24, estou só a falar de 24 porque é o mais recente, os dados mais recentes, apesar de termos aqui a tendência dos 3 anos do relatório e ser sempre fundamental olharmos para a evolução de resultados. Mas é esta pergunta: se existe um responsável, uma equipa ou um departamento dedicado à gestão da sustentabilidade. Portanto, em 2024, 89% destas 96 empresas participantes responderam que sim, que têm um responsável, uma equipa ou um departamento com formação ou experiência na área. E então, agora, posto isto e visto, enfim, a relevância da sustentabilidade como um todo, a importância e o papel preponderante da gestão de topo, a importância de termos pessoas que dominem estas temáticas e que viram no slide anterior, não necessariamente tem de haver esta composição. As empresas são todas diferentes, todas têm, enfim, panoramas diferentes, diferentes e disponibilidades diferentes para poderem adotar estas soluções. Aquilo que é preciso perceber é que há esta flexibilidade, é preciso haver conhecimento, é preciso haver esta aposta nesta temática, não tem necessariamente que ser feito de uma forma padronizada, porque ela nunca vai ser padronizada e tem de ser sempre adaptada ao contexto da organização, àquilo que é a realidade da organização e que é, obviamente, o seu propósito. Esta imagem aqui pequenininha, ela realmente está pequenininha, podia tê-la posto num slide maior, mas é assim um resumo muito resumido daquilo que são aqui as nossas diferentes interações e daquilo que nós fazemos na Blue Pharma. Por que é que eu vos mostro isto? Voltando a esta pergunta lá atrás, como é que nós dividimos isto, como é que nós criámos a equipa, o que é que aconteceu com a equipa? Eu queria só fazer-vos aqui este enquadramento de que tipo de atividades nós temos aqui e onde é que elas cruzam com a sustentabilidade. E então, quando nós começamos a olhar para este esquema, que é assim muito genérico, nós temos áreas que vão da investigação ao desenvolvimento, aos armazéns, à recepção de materiais e produtos, ao seu controle de qualidade, à sua produção, ao embalamento, a tudo que tem a ver com as tecnologias de informação, a diferentes softwares e programas que são usados em todas estas atividades, à concretização efetiva do nosso produto e àquilo que é o desperdício ou o resíduo que vamos ter de tratar. E quando nós olhamos para aqui, olhamos assim para esta realidade, aqui definida de uma forma muito simples, mas que não é simples, não tem muito,
começamos a perguntar e começa-se, ou começou a determinada altura a colocar-se a questão, então, onde é que nós vamos, onde é que nós vemos, primeiro que tudo, questões de sustentabilidade quando olhamos para este fluxo? E então, começamos logo, desde logo pelas instalações. E quando nós olhamos para as instalações de uma indústria farmacêutica, o conjunto de requisitos é tal, desde a sua criação até à sua manutenção, a tudo aquilo que é até a própria escolha dos materiais, que começa logo por aqui esta preocupação. Já sem falar, obviamente, em tudo que são eficiências energéticas, hídricas e dos sistemas de apoio. Depois falamos de equipamentos. Nós queremos equipamentos que sejam eficazes, eficientes, que tenham a mínima pegada ecológica, que consigam ser, enfim, desenhados e que tenham, relativamente às pessoas que todos os dias têm de trabalhar neles, as melhores condições de segurança, as melhores condições de ergonomia e aqui, estamos a falar de sustentabilidade ou não? Estamos. Depois, temos toda a parte da infraestrutura. Sistemas de vapor, caldeiras, ares condicionados, grandes consumidores de energia numa unidade industrial. Estamos a falar de sustentabilidade quando olhamos para estas temáticas? Sim, estamos. Depois temos as pessoas. O pilar social da sustentabilidade é todo sobre pessoas, sobre a sua formação, sobre o seu desenvolvimento, sobre as questões da saúde, da segurança, das condições de trabalho, sobre a ética. Falamos de sustentabilidade aqui também, como fica lógico, como é lógico. Falamos de sustentabilidade quando estamos a falar da cibersegurança, da digitalização, de tudo aquilo que são os sistemas e tudo aquilo que são os softwares que temos disponíveis para poder trabalhar. E aqui esta imagem, que é aquele, enfim, aquele, às vezes um bocadinho o nosso, um parente pobre que nós não gostamos muito que nos apareça, mas que temos de tratar dele com igual carinho como tratamos todas as outras temáticas, que é conduzir da melhor forma os nossos resíduos e, antes de os conduzir da melhor forma, tentar que eles sejam minimizados e que eles nem sequer apareçam. Quando começamos a trabalhar isto e começamos a pensar como é que nós vamos, então, trazer para dentro da Blue Pharma as competências para tratar cada uma destas dimensões, e só estão aqui algumas, quiçá as que fazem um chapéu sobre outras temáticas, olhamos também para este esquema, que é um esquema muito simples e que até já tem alguns anos, mas que continua a responder aqui a 3 perguntas. Ele não nos está a dizer o que é que cada área da sustentabilidade trata. Ele está-nos a responder à pergunta: quando eu trabalho a dimensão ambiental, a dimensão social e a dimensão económica, governance agora, da sustentabilidade, o que é que eu quero obter? O que é que eu quero criar com isto dentro da minha organização? E as respostas, muitas mais haverá, algumas, as mais, se calhar, mais relevantes, estão aqui. Eu quero trabalhar com tecnologias mais limpas, eu quero poder reciclar, eu quero poder utilizar de uma forma eficiente e responsável os meus recursos, eu quero ter vantagens competitivas face aos meus concorrentes no mercado. Eu quero que os meus clientes tenham uma boa percepção da qualidade dos meus produtos. Eu quero que as minhas pessoas estejam bem no seu local de trabalho. Quero que elas se desenvolvam. Quero que elas adquiram as melhores competências para serem bons profissionais. Mas quero, sobretudo, que elas sejam boas pessoas e que tenham brilho e orgulho no do local onde elas trabalham. E fizemos esta pergunta às nossas pessoas. Olhando para aqui, quem é que tem a responsabilidade de conduzir isto? Quem é que, dentro da organização, e não vamos falar agora da gestão de topo, já percebemos que eles estão no início de tudo e no fim de tudo também, e que o exemplo vem de lá, mas quando fazemos esta pergunta dentro da nossa organização, qual é que é a resposta? E a resposta é esta. Aqui as letras, se calhar um bocadinho pequeninas, estão indicadas
áreas da nossa organização e que serão decalcáveis noutras organizações. Elas não estão muito aderentes ao nosso organigrama, confesso, porque nós não temos uma organização muito tradicional. Temos departamentos com algumas denominações um pouco disruptivas, mas eu tentei alinhá-los aqui de forma que qualquer pessoa olhasse, identificasse aqui departamentos, áreas funcionais que com certeza terá também nas suas organizações. E de quem é a responsabilidade? Tudo que está lá em cima é destas pessoas todas, é destas áreas todas, cada uma com as suas especificidades, cada uma trabalhando tecnicamente aquilo que está sob o seu alcance, sob a sua responsabilidade, tem o compromisso de fazer acontecer e de contribuir positivamente para cada um daqueles pilares. E tudo isto está incorporado na estratégia, não pode ser de outra forma. Mas é esta mesma pergunta, então, e quem é que vai ser o dono disto? Quem é que vai ser a área que vai congregar informação, vai tentar desenhar quais são os nossos compromissos, vai coligir os diferentes indicadores que vão surgir nas diferentes áreas, vai estar atualizado e vai seguir aquilo que são as tendências internacionais. Como é que isto se vai fazer? E é aqui que então surge a direção de sustentabilidade. Nesta mini timeline, aqui com informação muito condensada, neste ponto de viragem da nossa organização, no final de 2019, a administração decidiu que, tendo um departamento de gestão da qualidade, de que eu era já diretora, que tinha sob o seu alcance o sistema de gestão ambiental, o sistema de gestão da saúde e da segurança. Claro que tinha a qualidade, e não é agora aqui o ponto, nem estou a focá-la, porque estou a direcionar e a afunilar para a sustentabilidade. Já tinha o apoio a todas as atividades de responsabilidade social da organização. Já fazia uma comunicação ambiental, portanto, já tinha uma ferramenta de comunicação para o exterior e com os stakeholders sobre os compromissos ambientais, sociais, e já fazia esta comprovação e esta validação externa em sede de auditoria, e já tinha aqui uma prática também de olhar de uma forma abrangente, incorporando os temas da qualidade, já tinha uma prática de permanentemente fazer aqui uma revisão pela gestão, um exercício de reflexão profundo sobre todas estas temáticas, decidiu então a administração fazer esta reconversão e atribuir à equipa, ou começando em primeiro lugar, na verdade, com a direção, comigo, atribuir a responsabilidade de abraçar um novo desafio e transformar aquilo que já se fazia e que estava incorporado e que estava inerente à sustentabilidade, fazê-lo de uma forma mais profissionalizada, mais robusta, mais detalhada, mais alinhada com aquilo que estava a percepcionar-se ser o caminho da sustentabilidade. Reforço que estávamos em 2020, portanto, nós iniciámos este percurso e fomos logo colocados perante uma pandemia, que veio logo aqui testar toda a nossa dimensão social e ambiental também, porque nós, obviamente, nunca podemos parar de trabalhar. Então, o que é que agregámos aqui? Agregámos a esta equipa, para além do que já tinha e que manteve em termos de gestão ambiental, saúde e segurança, formalizámos a questão da responsabilidade social corporativa. Formalizámos também aqui a responsabilidade e a gestão da formação e do desenvolvimento das pessoas como parte essencial do pilar social da sustentabilidade. Trouxemos todas as práticas e toda a gestão associada ao bem-estar das pessoas, à conciliação trabalho-família, a todas as questões que se prendem com esta temática, e começámos a fazer de uma forma diferente aquilo que era já a nossa prática de reportar
os nossos indicadores, as nossas atividades, as nossas práticas. Fazíamos anteriormente numa comunicação ambiental, passámos a fazê-lo de uma forma integrada numa primeira fase no nosso relatório de gestão, no relatório e contas, e desde 2023, portanto, temos já 2 anos desta prática, destacamos deste relatório de gestão o capítulo e aquilo que são as nossas, enfim, que é a nossa prática de reporte de sustentabilidade como existe agora. Claro que ela tem todo um caminho para fazer, claro que tudo aquilo que eu vos estou a falar aqui teve desde 2020 um caminho de evolução e de permanente adaptação àquilo que também nos surgia do exterior e ao nosso próprio contexto externo, mas foi constituída assim e foi formada assim a equipa. Com que pessoas e de que maneira? Para vos dar resposta a isto, e eu sei que este slide pode estar aqui muito pequenino, mas eu vou tentar explicar. Eu trouxe-vos 2 instrumentos de gestão que nós temos em casa, porque eu não consigo explicar-vos a transversalidade nem a complexidade de outra forma. E entendi que era preferível mostrar-vos como é que nós desenhamos isto. Do lado esquerdo, podem ver o desenho de processo, parte dele é a capa, o desenho de processo da sustentabilidade. Os processos ficaram-nos naturalmente como uma boa prática dos nossos tempos de gestão das práticas ISO e que não abandonamos. A nossa regulamentação também nos pede que tenhamos processos desenhados e aqui este processo seria praticamente impossível conseguirmos desenhá-lo e estruturá-lo sob a forma de um fluxograma, como tantas vezes aparecem nos processos. Portanto, ele tem aqui basicamente o quê? A estrutura desta direção, com a visão estratégica a fazer ali o chapéu, a visão estratégica ESG, que está naturalmente alinhada e alicerçada na administração, e depois tem as áreas que eu referi há pouco. O ambiente, a saúde e segurança, a formação, as práticas de responsabilidade social, com 2 áreas muito operacionais ligadas a nós, por um lado a medicina ocupacional e por outro lado toda a equipa e todos os serviços de gestão de limpeza. E depois temos ali uma barra com tracejado. Porquê? Porque nós não conseguimos trabalhar sem as áreas que ali estão, nem as áreas que ali estão conseguem dar cumprimento aos seus objetivos e àquilo que são também os seus desígnios sem a nossa intervenção. Estamos a falar de recursos humanos, de engenharia, da comunicação e do marketing, da direção industrial, dos sistemas de informação. E cá em baixo podemos ver exatamente uma matriz RACI, uma matriz de responsabilidades onde nós temos identificado para cada um destes pilares que estão lá em cima, para cada uma destas áreas, quais destes departamentos internos, quais destas áreas funcionais nós temos dividimos de alguma forma aqui a responsabilidade, temos de consultar, temos de informar, ou há aqui realmente só uma partilha, ou há também, por outro lado, uma função de autorização do que seja. Depois temos aqui uma imagem de uma matriz X que não vai ser legível, perfeita noção disso, mas para vos mostrar também, por outro lado, como é que nós gerimos isto no dia a dia. Os objetivos e aquilo que são as iniciativas prioritárias da nossa administração são definidos a um período de tempo a médio prazo, portanto, há objetivos definidos a 3, 5 anos e iniciativas prioritárias a cada ano. E em cada departamento isto vai ser desdobrado em iniciativas prioritárias também e em objetivos que nós temos de cumprir. O que é que nós fazemos na sustentabilidade? Quando eu crio um objetivo ou quando eu tenho uma monitorização de qualquer indicador, muito raramente eu vou conseguir fazer isto sozinha. E por este motivo, este mapa deste processo era fundamental.
Porque se eu estou a falar de eficiência energética, eu vou precisar do trabalho dos colegas de engenharia. Eu vou precisar de me sentar com eles para nós avaliarmos se vamos comprar um equipamento, quais é que são os requisitos, qual é que vai ser o desempenho daquele equipamento em termos ambientais. Se eu vou trabalhar uma questão relacionada com o bem-estar, eu tenho de me alinhar com recursos humanos, porque eu vou ter uma responsabilidade, mas o outro departamento vai ter outra. O que é a nossa função principal? Nós, enquanto equipa, temos o compromisso, maior de promover este alinhamento, de congregar esforços e de alguma forma, fazer com que haja aqui até a liderança ahm, destas temáticas, não é dos departamentos, é das temáticas, de forma a conseguirmos que todos, com o seu melhor know-how e com a sua melhor prática, consigam, de facto, cumprir com o que são os objetivos propostos pela administração para a área da responsabilidade social, para a área ambiental e para a área, da governance. Dizer-vos também, eu não pus aqui, esta não é uma equipa infinita, não é? Nós temos uma equipa, a equipa central, portanto, não falando da medicina de trabalho, e não falando, da equipa de limpeza, nós temos 7 pessoas, já tenho 7 pessoas nesta equipa, que são pessoas que já estavam connosco. Depois, adiante, também vou focar aqui enfim, nas vantagens e também nos desafios que nos trouxe esta alteração e esta reconfiguração da equipa. São pessoas que têm formações académicas distintas, que trabalham no seu dia a dia áreas distintas, mas que têm sempre aqui um denominador comum e que têm os objetivos e os compromissos de sustentabilidade da empresa muito claros. Estes compromissos, são estes que aqui estão, neste slide que agora passo, assim só para informação, definidos e alinhados nos 3 pilares, da sustentabilidade e também aqui com a identificação, dos ODS que nós consideramos mais relevantes na nossa organização. Não vou estar a lê-los outra vez, eu há pouco já referi tudo aquilo que estamos a trabalhar, portanto fica como informativo. O que é que estamos a fazer? Que áreas é que nós estamos a trabalhar? Portanto, esta equipa, estes 7, têm como missão trabalhar estes pilares que aqui vemos, a descarbonização, a adoção das melhores práticas de economia circular naquilo que é possível fazer numa indústria com a nossa tipologia, o trabalho junto das nossas pessoas, mas também da comunidade, a cadeia de valor, os ODS, o ESG e o EFR, que falarei à frente. Mostro-vos aqui uma imagem de um instrumento de comunicação que nós temos em prática, que tem os 4 pilares, as 4 dimensões dos programas que temos criados para as nossas pessoas e que acabam por ser o chapéu de tudo aquilo que nós fazemos. E permanentemente nós temos de os alimentar. Resultando no quê? Estamos, obviamente, com este tempo de trabalho e com esta evolução nestes 5 anos, conseguimos neste momento ter já uma forma mais robusta de tratar a nossa pegada carbónica, de a monitorizar e de tentar influenciar positivamente tudo o que fazemos, de acordo com o que eu referi anteriormente, instalações, equipamentos, tecnologia, o que seja, eficiência energética, eficiência hídrica. Estamos a fazer registros em várias plataformas de rating de sustentabilidade, porque isto importa para a nossa cadeia de valor, nomeadamente a jusante. Os nossos clientes valorizam a presença e enfim, termos de alguma forma esta validação externa daquilo que são as nossas práticas. Estamos a reportar, como eu disse também há pouco, de uma forma autónoma, o que são os nossos indicadores de sustentabilidade e as nossas práticas.
e estamos a terminar, precisamente agora, durante este mês, um processo de certificação em empresas familiarmente responsáveis, que é um normativo espanhol, reconhecido em Portugal, promovido pela ACES em Portugal e reconhecido por várias entidades certificadoras. Para fazer isto tudo e chegar aqui, claro que houve desafios vários. Começámos com algumas vantagens, com outros pontos que não foram vantagens, foram fragilidades, e eu selecionei aqui um top 5 de pontos positivos e de desafios. Não lhe vou chamar negativos, que não vejo a coisa nunca dessa forma, mas selecionei aqui um top 5 para partilhar convosco. Pontos positivos. Claro que tudo que era a experiência das pessoas que agarraram esta temática, tudo que era o seu background, o conhecimento profundo da empresa foi fundamental. Portanto, estarmos muito alinhados já com os processos organizacionais, conhecermos bem a organização foi, sem dúvida, uma mais-valia. Por outro lado, passarmos a ter aqui uma interação e aqui uma ligação direta aos processos estratégicos foi muitíssimo positiva. A equipa era muito mais voltada para a estratégia ou para os processos mais operacionais, para um trabalho muito técnico e passou a ter aqui outra transversalidade e outra visão. Passou por ter aqui, por sofrer aqui quase que uma imersão na estratégia. Depois, a autonomia de gestão e a promoção das práticas ESG na organização. Esta gestão é uma gestão que tem sempre de ser partilhada, quanto mais não seja em termos da responsabilidade de execução e de concretização com outras áreas. Os nossos orçamentos definidos a cada ano perante aqueles objetivos, aquela matriz que vos mostrei, têm sempre isto em linha de conta. E isto faz com que, obviamente, também o diálogo entre pares tenha de ser mais assertivo, tenha de ser mais concreto e tenha de ser, enfim, muito sedimentado num compromisso sério. A consolidação das políticas, das práticas e trazermos também este sentido da aculturação para a empresa é também claramente algo que eu identifico como sendo muito positivo. Desafios. Desafios desde o início e até agora e perspectivo que não sejam nunca desafios completamente ultrapassados, porque esta claramente a sustentabilidade já nos habituou a esta inquietude e a esta percepção de permanente melhoria e evolução. Esta questão da formação, a formação inicial que foi necessária, a formação contínua que temos sempre que ter em conta e em que temos que apostar, porque há realmente sempre muitas alterações a acontecer. É o segundo desafio que eu aqui aponto. As alterações permanentes ao framework internacional, às tendências, às boas práticas, faz com que nós tenhamos que compaginar isto tudo com a nossa própria regulamentação, que é muitíssimo exigente. E, portanto, nós sentimos, por vezes, aqui que trabalhamos a uma velocidade, ou que temos de estar a trabalhar a uma velocidade exigente, vou-lhe chamar assim. A questão dos orçamentos, por um lado, apontada há pouco como um ponto positivo, é também um desafio, porque aquilo que temos para gerir está partilhado na maior parte das temáticas com outras áreas. E para conseguirmos que isto realmente chegue a bom porto, tem de haver aqui um alinhamento quase que perfeito. A concretização de medidas que, não sendo da nossa responsabilidade direta, são suportadas por outras áreas, estão alavancadas noutras áreas em termos de objetivos e de indicadores, é outro grande desafio. Nós não temos, naturalmente, autoridade hierárquica sobre outras áreas, apesar de sermos um organismo considerado estratégico e associado à administração, e fazemos este papel aqui enfim, de coligir indicadores e objetivos e por aí fora, mas
Obviamente que há velocidades que nem sempre dependem também de fatores internos e que nos podem condicionar naquilo que nós almejamos todos os anos como sendo os nossos objetivos e os nossos indicadores. Depois, as necessidades e expectativas dos diferentes stakeholders, nomeadamente os nossos clientes. Se recordam do slide onde eu mostrei o nosso posicionamento em termos geográficos, nós estamos em mais de 40 territórios, o que significa que temos aqui velocidades diferentes também relativamente àquilo que são as expectativas dos nossos clientes. Os primeiros questionários de sustentabilidade que nos chegaram, os primeiros pedidos para respondermos a questões de ética, a questões as questões puras de governance, a questões de direitos laborais, surgiram em plena pandemia, vinda de clientes alemães e de clientes franceses. Na nossa realidade, e sublinho, porque cada empresa tem um contexto diferente, na nossa realidade continuam a ser os territórios e os clientes mais exigentes no que toca a estas temáticas. Outros desafios colocam-se mais ao nível dos nossos fornecedores, que, como referi, se encontram em territórios terceiros e que o que nos traz aqui muita complexidade para conseguirmos perceber e conseguirmos que estas práticas também sejam decalcáveis na sua realidade e em tudo que é que é a nossa gestão desta cadeia. É isto que são as nossas perspectivas futuras, ou muito disto que eu aqui disse, e que nos tem ocupado agora a agenda e que vai continuar a ocupar. Trabalhar, e não vou dizer pela ordem que estão, mas fazendo a ponto com o slide anterior, tudo que é a nossa cadeia, a supply chain, é dos desafios mais exigentes e mais complexos que temos pela frente. Depois, tudo o que são o nosso caminho de descarbonização, representado aqui por esta timeline com folhinhas verdes, que temos desenhado até 2030 e que queremos desenhar até 2050, com toda a exigência que isso também acarreta para a nossa organização, mais concreto e mais com um patamar de execução e com uma calendarização mais próxima, a certificação da nossa pegada carbónica, que queremos fazer já no próximo ano, portanto, termos uma evidência externa que o cálculo que estamos a fazer está validado, corresponde aos estándares internacionais e podermos usar este valor também junto dos contextos em que ele nos é solicitado. Foco aqui nesta imagem de painéis fotovoltaicos, que é o nosso recente projeto Blue and Green Goals, que tem a ver com a autoprodução de energia e com a incorporação da mesma na nossa atividade e que já está em curso. E esta cápsulazinha que tem ali uma árvore, que é basicamente tudo que nós estamos a trabalhar em termos de ecodesign, a adoção de matérias-primas, de materiais de embalagem, de práticas, de processos que sejam ecologicamente mais conscientes. Por último, mas não em último, nunca, mas sim sempre em primeiro, as nossas pessoas ali numa paisagem verde, porque achei que era realmente bastante adequada aqui para aquilo que eu vos queria partilhar e que queria transmitir. E termino também com uma imagem da nossa empresa, de uma das fachadas do nosso edifício principal e com a nossa equipa, porque tudo aquilo que nós fazemos e estamos a trabalhar nesta equipa não tem, por fim, o resultado destas 7 pessoas, não tem, por fim, a avaliação de desempenho destas 7 pessoas, tem um objetivo maior de conseguirmos trabalhar, de conseguirmos melhorar e de conseguirmos ter realmente um impacto positivo para aquilo que queremos que seja o futuro sustentável da nossa organização e, obviamente, das pessoas todas que trabalham cá.